Podemos sentar. Intenções da Santa Missa. Ação de graças pelo aniversário de Joaquim de Jesus Teixeira. E pela alma de José Rosa Teixeira e de Maria Cristina Teixeira. Cristãos devotos, no segundo domingo do Advento, a liturgia nos apresenta a figura do maior dos profetas do Antigo Testamento, que entra no Novo Testamento, que é São João Batista, o precursor do Messias. Ele, como Nosso Senhor falou, é o maior dos nascidos de mulher do Antigo Testamento, como eu falei. Porque é óbvio que no Novo Testamento nós vamos ter Nossa Senhora acima de todos e São José. Mas o que é que acontece no Santo Evangelho de hoje? Os discípulos de João estavam muito tristes, decepcionados, porque São João havia sido preso. Para eles era uma derrota e uma grande tristeza. Aquele pai que eles amavam tanto, aquele mestre que eles seguiam, estava preso e provavelmente seria assassinado, como de fato foi. E eles tinham uma certa, vamos falar assim, embora possa parecer estranho, uma certa inveja ou rixa com os discípulos de Jesus, como se Jesus e João Batista competissem, embora João Batista já havia dito: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os discípulos são sempre lentos para entender. Os discípulos de Jesus também eram lentos para entender as coisas. Só foram entender depois da ressurreição. Embora Jesus já houvesse falado claramente as verdades da fé. E mesmo Jesus fazendo muitos milagres. São João Batista nunca fez nenhum milagre. Pelo menos o Evangelho não relata. Enfim, então eles com aquela um pouco de rixa, vamos falar assim, um pouco de dúvida, um pouco de crise de fé, foram visitar o mestre na prisão, São João Batista, e diz: olha, e agora? Quem nós vamos seguir? O Senhor está aqui, Jesus está, tem muitos discípulos, como é que a gente faz? Então, São João Batista faz um teste com eles, é uma prova para os discípulos. Não é que São João Batista tinha dúvida sobre quem era Jesus. Ele, como profeta, sabia exatamente quem era Jesus. Quem era Jesus como pessoa, porque São João Batista era primo de Jesus. Mas também que Jesus era o Filho de Deus, por revelação divina. São João Batista sabia disso antes de nascer. Quando Nossa Senhora visita Santa Isabel, ele é purificado ainda no ventre de Isabel, com a presença de Maria Santíssima, grávida de Nosso Senhor. Então, manda 2 discípulos fazerem esta pergunta a Jesus: quem é o Messias? É o Senhor mesmo? Ou nós devemos esperar um outro? Mas para que eles pessoalmente tivessem essa confirmação. Então, Jesus entra no mesmo jogo, vamos dizer assim, pedagógico, de São João Batista, e manda a resposta de volta. Fala para João Batista o que vocês estão vendo. O que é que eles estavam vendo? Os cegos são curados, veem. Os coxos andam. Os surdos ouvem. Os leprosos são limpos. E a boa nova é anunciada aos pobres.
o evangelho é anunciado aos pobres. Esses são os sinais de um outro profeta, que é o profeta Isaías. São João Batista é um profeta, o último profeta do Antigo Testamento, e tem um outro grande profeta que também é muito falado no tempo do Advento, que é o profeta Isaías. O profeta Isaías que havia vivido cerca de 700 anos antes de Cristo. E havia descrito a vida de Jesus, a paixão de Jesus, a paixão de Cristo, de modo impressionante, até nos detalhes. O profeta Isaías descreve até detalhes da paixão de Cristo, sobre a cruz, etc. As cusparadas, tudo o que o profeta Isaías disse sobre o Messias se cumpre. Então, o profeta Isaías havia dito que quando chegasse o Messias, na era messiânica, os cegos seriam curados, os surdos iam ouvir, até os mortos iriam ressuscitar. Né? Então, para a gente talvez não seja tão claro, mas para os discípulos que conheciam muito bem, o povo que conhecia muito bem o Antigo Testamento, que eles ouviam na sinagoga, conheciam muito bem o profeta Isaías, então para eles era claríssima a resposta. A era messiânica chegou, porque estão acontecendo os eventos previstos pelo profeta Isaías. Então vai dizer a João Batista que a profecia se cumpriu. O Messias sou eu, Jesus, que estou no meio de vós. Bom, a história do Evangelho não termina com o encontro dos discípulos com São João Batista, mas com o elogio de Nosso Senhor a São João Batista. O que é que vocês foram ver no deserto? Porque aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, muitas delas também antes haviam escutado a pregação de São João Batista. Inclusive haviam recebido o batismo de São João Batista, que é diferente do batismo cristão, que era um batismo de penitência. Então muitos ali ou eram discípulos ou eram admiradores de São João Batista. E Jesus faz um elogio a São João Batista e diz: o que é que vocês foram ver no deserto? São João Batista morava no deserto, com todas aquelas dificuldades, né? A gente poderia falar muito sobre o deserto, mas senão vou me estender demais. Mas em sinal de penitência, né? Comia gafanhotos, se alimentava de mel que achava nas colmeias lá do deserto, né? Então, e se vestia de pele de camelo. Devia ser bastante doloroso, bastante incômodo, né? Se vestir de uma roupa de couro, né? De pele. Então, Jesus faz essa pergunta: o que é que vocês foram ver no deserto? O que é que atraiu vocês para o deserto? Foi um homem elegante? Não, os homens elegantes estão nos palácios dos reis. O que é que vocês foram ver? Uma cana agitada pelo vento? Em outra tradução fala um caniço agitado pelo vento, né? Então, uma cana fininha que o vento quebra com muita facilidade, para lá e para cá, de cá para lá. Que fostes ver no deserto? Um profeta? Mais do que um profeta. Sim, eu vou lhe digo ainda mais, porque este é aquele de quem está escrito. Então, a própria existência de São João Batista havia sido profetizada por outros profetas antes dele. Aqui é o profeta Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo. Então, como um anjo é um mensageiro, a palavra anjo significa mensageiro. Então, eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti para preparar o teu caminho. Caríssimos fiéis, o que é que este episódio do Evangelho pode
falar ao nosso coração na preparação para o Advento. Primeiro, porque o Advento é um tempo de prepararmos a segunda vinda de Jesus. Nos prepararmos e prepararmos o mundo para o juízo final. O juízo final deve ser esperado por nós cristãos com alegria, como nós ouvimos domingo passado no Evangelho. Também domingo atrasado, o último domingo antes do Advento. Todas aquelas calamidades que Jesus anuncia devem ser por nós esperadas, não as calamidades, mas o sinal do fim dos tempos e o próprio fim dos tempos com alegria. Por que alegria? Porque se aproxima a nossa libertação. Não a libertação política, social, mas a verdadeira libertação, que é a redenção, onde a justiça divina será feita neste mundo. Então nós esperamos a nossa libertação definitiva da escravidão do pecado, mas não só a minha libertação pessoal, mas a libertação do mundo. O mundo jaz sob o domínio do maligno. O príncipe do mundo, quem tem influência no mundo, nesse mundo criado por Deus, por causa do nosso pecado, é o maligno. Mas é uma ilusão. Por pouco tempo reinará o seu pseudo-reinado. Por pouco tempo, porque o verdadeiro rei, nosso Senhor Jesus Cristo, virá para tomar posse daquilo que é seu. O mundo criado por Deus. E toda a humanidade verá a glória de Deus. E a justiça será feita. Então, no Advento, nós nos preparamos para esta segunda vinda, que não nos pegue de surpresa. Mas como eu dizia, não só me preparar pessoalmente, porque nós devemos, todos nós, estar preparados todos os dias para o encontro com Deus. Nem um dia fora da graça de Deus, nem um dia. Todos os dias devemos estar preparados para o encontro com Deus. Mas preparar o mundo para este encontro com Deus significa que nós devemos ter um ardor para anunciar a boa nova aos pobres, como diz aqui no Evangelho, o sinal do Messias. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Mais uma passagem pouco entendida ou propositalmente deturpada pelas ideologias satânicas deste mundo. Quando Jesus diz que o Evangelho é anunciado aos pobres, não quer dizer que o Evangelho é só para quem não tem dinheiro, ou só para quem não tem nada, para quem passa fome, ou para quem mora na favela. Mas o que Jesus está dizendo, e essa é a realidade que a gente vê nos 2000 anos de história da igreja, é que só acolhe a palavra de Deus quem tem um coração pobre. O coração pobre é aquele que se sente necessitado da palavra de Deus, necessitado do amor de Deus. E como as pessoas, independente da quantidade de bens materiais que elas têm, elas podem ser muito orgulhosas, muito soberbas e muito duras de coração, mesmo às vezes não tendo nada ou tendo muito pouco, porque essa dureza de coração torna a pessoa cega e surda para ouvir a palavra de Deus. Não quer ver a verdade na sua frente, não quer ouvir a pregação da palavra de Deus. O seu coração endurecido. E aqui a gente pode pegar os milagres de Jesus, que são reais, literais. E a gente pode também pensar de modo espiritual. Existem os cegos que não veem a verdade na sua frente. Aqueles que são surdos à voz de Deus, que fala de diversas formas, não só através do Padre,
Deus nos fala de muitas formas. Aqueles que se sentem paralisados, não têm força, não têm ânimo, não querem andar, são coxos espiritualmente. Ou mesmo são leprosos, porque vivem mergulhados no pecado mortal, precisam de purificação, ou quiçá já estão até mortos, sem mais nenhuma reação, porque o morto não reage. Então, o tempo do advento é um tempo de evangelização. Nós queremos também preparar o mundo para acolher Jesus. Esta é a missão da igreja em todos os momentos. Mas no modo especial, intensificada, devemos intensificar no advento. A missão da igreja é salvar as almas. Quem disse isso foi Jesus. Ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou a gente salvar ovo de tartaruga, nem as árvores da Amazônia. Jesus mandou a gente salvar as almas. Jesus mandou a gente tirar as pessoas das garras de Satanás, trazê-las para o reino de Deus, levá-las, trazê-las para a igreja, tirá-las da mentira, porque quem não está na igreja católica está na mentira. Não pode haver duas verdades. Uma coisa ou é uma coisa ou é outra coisa. Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Duas essências. Só existe uma verdade. Esse é o conceito de verdade. Se houvessem duas, uma das duas não seria verdade. Então só existe uma igreja verdadeira, só existe um evangelho pregado de forma verdadeira, só existe uma doutrina verdadeira e só existe um caminho de salvação, que é a Santa Igreja Católica. E é isso que nós cremos, e é isso que nós professamos todos os domingos na missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a gente reza o credo. Creio na Santa Igreja Católica, a gente reza isso. Ou é da boca para fora? Então, no advento é o tempo de nós intensificarmos a nossa evangelização. E agora, o senhor e a senhora pode me perguntar: padre, mas eu tenho que sair pregando no meio da rua, eu tenho que ir para as praças, eu tenho que bater de porta em porta? Não, não precisa disso. A pregação mais eloquente, mais eficaz, é o nosso testemunho de vida. São João Batista, ele foi para o deserto, viver uma vida penitente, e ele não chamou ninguém para ir para o deserto. Ele não passou nas ruas de Jerusalém dizendo: vamos ali que eu estou aqui no deserto, porque não é agradável. Ele foi, e as pessoas se sentiram atraídas, e foram até ele lá no deserto. Ele não saiu anunciando no Instagram, no Facebook. Ele foi. E a vida dele, penitente, santa, atraiu as pessoas para lá. Então, qual é a melhor forma de eu evangelizar? Com o meu testemunho de vida, sendo firme na fé. Olha o elogio de Jesus a São João Batista. Vocês foram ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Não. Ou seja, não era um homem de opinião fraca, que segue um, segue outro, escuta um, escuta outro, uma hora está assim, outra hora está assado. Não, um homem firme, decidido, sei o que quero, sei em que acredito, não fico escutando coisas que vão contra a minha fé. Recentissimamente, uma pessoa, vocês sabem que as pessoas me perturbam, entre aspas, né? Me perguntam muitas coisas na internet. Uma pessoa mandou uma mensagem assim para mim, bem grande: ô padre, onde é que está na Bíblia que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo? Aí fez uma pergunta bem grande. Aí eu respondi com a outra pergunta: a senhora é católica? Por quê? Se é católica, não é para fazer uma pergunta imbecil dessa. E se não é católica, eu ia fazer a segunda pergunta: a senhora quer ser católica? Aí eu te ensino. Mas talvez fosse muito... Aí a pessoa fez outra pergunta: mas onde é que está na Bíblia que a gente tem que rezar o rosário?
Não respondeu a minha pergunta. Aí eu fiz outra pergunta: a senhora é católica? E a pessoa não teve a educação de responder: sim, sou católico. Então, não sou católica. Porque uma coisa é eu falar para os senhores que são católicos, outra coisa é eu falar para um protestante ou para um ateu. Tem outra maneira de falar, outra maneira de se relacionar, mas a pessoa não quis. E pelo que eu entendi, a pessoa era católica, mas estava escutando pregação de pastorzinho na internet. Meu povo de Deus, tem tanta coisa boa na internet, não precisa me seguir não, tem muita coisa boa. Para que escutar pregação de pastor? Vocês são católicos ou não são, né? Então esse caniço rachado, esse caniço, uma pessoa falou uma coisa ali, outra pessoa falou outra coisa ali, gente seguindo, reflexão bíblica de crente. Pelo amor de Deus, eles são hereges, eles não sabem interpretar a Bíblia, porque se soubessem eles estavam aqui na igreja, seriam católicos. Pelo amor de Deus, tanta riqueza na nossa igreja. Aí segue um que fala uma bobagem acolá, outro que fala uma bobagem acolá, fica lendo livros que não é para ler, que não ensina a verdade, autoajuda, livro espírita. Pelo amor de Deus. Então, o que Jesus elogiou em São João Batista, e esse é o nosso testemunho, é nós sermos firmes na fé. Não ficar escutando um, escutando outro, escutando um, escutando outro. Eu acho, eu não acho. Não, eu sou firme, eu sou católico, apostólico, romano. Nada vai mudar a minha fé. Eu não vou escutar A, B, C, nem a opinião de ninguém. Eu tenho que ser uma pessoa convicta. Então, esta minha convicção, esse meu testemunho de vida, de fé e de vida também, é o que vai atrair as pessoas. Nós não precisamos pregar no meio da rua. Precisamos ser autênticos. Católicos, firmes, autênticos. E assim nós estaremos preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. As pessoas vão se sentir atraídas por aqueles que vivem a sua fé de forma autêntica. Quando elas se sentirem tocadas por Deus, elas vão procurar a nós. Me ensine alguma coisa sobre a fé. Como é a missa? Como é a catequese? Como é? Então a gente sente quando a pessoa tem uma boa intenção. E só para terminar, eu tenho um testemunho que eu fiquei muito impressionado com relação a isso, porque uma vez aconteceu realmente isso, e eu dei uma palestra sobre isso. Uma pessoa me perguntou, com muita sinceridade: padre, eu sou evangélica, estou errada? E eu disse: está. E eu disse: por que ela estava? Olha, vocês não têm Eucaristia, você não tem a confissão, você não tem o Papa, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem Nossa Senhora. E está tudo no Evangelho. Vocês não seguem, vocês evangélicos não seguem o Evangelho. Porque no Evangelho tem tudo que tem. A Igreja Católica está no Evangelho. E tudo bem. Não sei o que aconteceu com essa pessoa. Mas uma pessoa depois, e foi agora recentemente, poucos dias atrás, entrou em contato comigo e disse assim: olha que coisa impressionante. Que a gente pensa que não dá resultado o nosso testemunho. Então a pessoa chegou para mim e disse: padre, eu nasci protestante. Não é que era católico e fosse crente. Eu nasci protestante. Casei na igreja protestante. E tenho filhos. E eu escutei aquela palestra que o senhor disse. Aquela resposta que o senhor deu para aquela mulher lá na internet. É errado ser católica? E eu fiquei com muita raiva. Quem esse padre pensa que é? Acha que é melhor do que os outros? E aí eu comecei a estudar para saber, porque eu fiquei curioso. Essa história de confissão está na Bíblia, Eucaristia está na Bíblia. Para resumir a história, padre, eu deixei a igreja protestante, fui para a igreja católica, me batizei, me crismei, fiz a primeira comunhão,
minha mulher se converteu, eu batizei meus filhos e hoje eu sou mariano. Olha que bonito. E se a gente fica calado? Se a gente não fala nada? Se a gente fica com peninha, ai não vou ferir as pessoas, né? Cheio de dedinho, né? Como muita gente é. Cheio de respeito humano. Não, vamos ser amiguinho. Jesus não mandou a gente ser amiguinho. Não mandou a gente ser amiguinho de ninguém. Jesus mandou a gente evangelizar. Evangelizar. Ide pelo mundo, deem as mãos e fiquem dançando, se balançando, sendo amiguinho de todo mundo. Fofo. Mas vai tudo para o inferno, de mãos dadas. Jesus mandou, ide pelo mundo e anunciai o evangelho. Pregai a verdade. Porque quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Como é bom repetir Jesus, porque Jesus ninguém vai criticar, não é doido? Jesus diz, quem não crê será condenado, ou seja, vai para o quinto dos infernos. Se é que tem quintos lá, né? Vai para o inferno. Não é não? Então, que nesse advento nós possamos ser firmes na fé, possamos ser decididos, que uma chuva não impeça a gente de vir para a missa, que a gente não seja católico de açúcar. Tem um bocado católico de açúcar ficar em casa com medo de derreter, só pode, ou então vieram de manhã, né? Deus é que sabe, estavam prevendo que ia chover à tarde, vieram de manhã. Mas enfim, não tem gente que não vem porque está chovendo, né? A chuva não vai apagar o fogo do inferno. O que vai apagar, que não nada vai apagar, né? O que vai evitar é eu ser um católico autêntico. Que Deus nos ajude, Nossa Senhora, Deus nos deu tudo, né? Nossa Senhora interceda, e ela sempre intercede por cada um de nós, para que sejamos sempre fiéis a Deus, mesmo neste mundo tão hostil, tão conturbado, tão injusto, tão distante de Deus, que nós possamos ser como luzes neste mundo, como sinais neste mundo, como São João Batista foi um sinal no tempo dele, que nós na nossa vida normal, no nosso dia a dia, pela nossa firmeza, nós possamos ser sinais neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.